Amigos do Automais, se você estava esperando uma verdadeira revolução da Fiat e já via alguns pontos de fumaça indicando que a marca ia trazer o grande Panda para o Brasil, o fato de estarmos aqui na Itália para comemorar os 50 anos da Fiat no Brasil e ter esse carinha do meu lado, significa que o novo Uno vem aí? Bora comigo para a pista para dirigir esse carro, depois eu volto para te contar todos os detalhes. O Uno tá voltando, ou será que vai ser Panda? Que nome vai ser esse carro? Finalmente podendo dirigir o futuro da Fiat, mas não ainda no Brasil. O grande Panda aqui na Europa não vai ter os mesmos motores que o Uno vai ter lá no Brasil. Por quê? Aqui a gente tem motor 1.2 PureTech, motor 1.2, 3 cilindros em versão aspirada, versão turbo com conjunto semi-híbrido. Para o Brasil vai ser um pouco diferente. A gente vai ter o nosso conhecidíssimo motor 1.0, 3 cilindros Firefly em versão turbo e em versão aspirada. Então, a versão aspirada vai ser para as versões de entrada, com câmbio manual, coisa de sempre. Para o turbo, a gente vai ter câmbio CVT e sistema semi-híbrido, ou seja, o mesmo conjunto mecânico que está no Pulse e no Fastback. Aqui no Grande Panda, a gente está parado aqui tem um tempo, já dá para perceber que ele liga e desliga o motor bastante. Ele também, assim como o Pulse e o Fastback, não tem botão de start-stop. Então aqui, ó, agora ele desligou o motor, eu tô com o pé no freio, o câmbio no drive, o carro tá parado, daqui a pouco ele pega, prum, liga de novo. Então isso faz parte do sistema do carro. A grande questão é como é o comportamento dinâmico desse carro e como que é a questão do que você sente de carroceria, o que você sente de chassi, o que você sente de direção e como é dirigir, que agora a gente vai sentir na pista, porque o motor vai mudar para o Brasil. E é muito possível que a gente também tenha alguns acertos dinâmicos diferentes, como por exemplo, suspensão mude, direção mude, até o próprio acerto do carro pode ser que seja diferente para o nosso mercado, porque o brasileiro tem algumas especificidades diferentes. Mas a promessa é de um carro que seja verdadeiramente bom de dirigir. A plataforma, a Smart Car, é a mesma do C3, que é uma versão custo reduzido da CMP do Peugeot 208. Então eu espero muito aqui desse carro a sensação de dirigir muito semelhante ao C3, que é um carro mais confortável, é um carro com uma dinâmica não tão... A dinâmica não é tão forte do C3, mas o conforto sim. Mas aqui entrando na pista com o futuro Fiat Uno brasileiro, dá para sentir logo de cara que a direção dele é um pouco mais pesadinha, um pouco mais firme do que a direção presente no C3, por exemplo. É uma direção elétrica, com assistência elétrica, e conforme você vai ganhando velocidade, ela fica um pouco mais firminha também. Mas ainda assim é uma direção confortável, principalmente nos momentos de manobra ali que a gente estava fazendo antes, dá para sentir que o carro tem uma direção bem leve. Então é o típico de Fiat, mas até um pouco mais firminho, um pouco mais duro do que o normal que a gente já sentiu em alguns carros da marca italiana. Então assim, é uma direção mais bem calibrada do que, por exemplo, a presente no Pulse, que eu acho excessivamente leve em alguns momentos. Parece até um pouco com a do Pulse Abarth. A suspensão é uma suspensão também um pouco mais firminha do que o do C3, mas também dentro do que a gente já espera de um Fiat, que é uma suspensão voltada a conforto, uma suspensão pensada para robustez. Isso dá para sentir bem, que é um carro mais de construção firme, um carro mais sólido, um carro mais bem feito. Só que a suspensão, ela aqui também vai um pouco para o lado do conforto, mais firminha e mais dinâmica do que a do C3, e tão confortável quanto você espera de um carro típico da Fiat. Verdadeiramente achei um carro bem gostoso de dirigir. A gente espera também que no Brasil a Fiat equipe o Uno com vários sistemas de auxílio à segurança, porque essa plataforma está preparada para isso, pode receber esses sistemas, estão presentes aqui no Grande Panda na Europa e devem chegar para o nosso querido Uno. Como por exemplo, tem frenagem autônoma de emergência e tem sistema de manutenção em faixa. São dois itens que basicamente se tornaram extremamente essenciais hoje em dia. Se a gente for pensar em versões mais caras, esses itens precisam estar presentes nesse carro. Ele não tem piloto automático adaptativo, é um piloto automático do tipo normal, mas ok, dentro da proposta do carro tá bem ok. Mas espere por ver esses itens mais caros só de verdade nas versões mais caras. Em relação ao conjunto mecânico do que estamos dirigindo aqui, eu acho o sistema lá do Brasil mais bem acertado. Porque aqui você percebe o tempo todo o motor desligando, ligando,
e aí quando ele troca de marcha ele acende rápido e volta, e aí de repente ele troca de marcha rápido. Lá no Brasil, como a gente tem um motor 1.0 3 cilindros turbo com câmbio CVT, fica tudo mais linear, fica tudo mais bem acertado, mais bem azeitado. No final das contas se torna um conjunto mais bem casado. É que aquele câmbio CVT, eu não gosto de câmbio CVT, particularmente eu não gosto. Eu prefiro um dupla embreagem tipo esse aqui, para o funcionamento. Mas na hora que eu dirigi aquele motor 1.0 3 cilindros turbo da Fiat em outros carros com câmbio CVT, aí eu falei, puxa, aqui eles acertaram. E aqui eles acertaram muito bem, mas muito bem mesmo, em relação ao conjunto motor e câmbio. O câmbio CVT é muito bem feito. Então esperar por este câmbio CVT no Uno no Brasil vai ser um super acerto. A marca também pode vir a adotar o motor 1.3 Firefly 4 cilindros aspirado com câmbio CVT também e opção de câmbio manual, mas isso é uma chance ainda um pouco mais remota. A ideia é justamente usar os motores 3 cilindros, que são já os motores pensados para essa plataforma. Essa plataforma já é pensada para ter motores 3 cilindros, que vão se encaixar melhor no Uno brasileiro. Mas agora vamos dar uma volta na versão elétrica, que muda um pouco, há chances para o Brasil, mas eu tenho mais coisa para falar sobre o futuro do Uno. Existe uma grande possibilidade de que o Uno brasileiro também tenha motor elétrico, como é o caso aqui do Grande Panda europeu. São 113 cavalos e, segundo o ciclo WLTP, 320 km de autonomia. Essa plataforma modular, ela permite essa flexibilidade de motorizações. Então, por isso que esse Grande Panda aqui também tem essa versão elétrica que vende muito bem aqui na Europa. É um carro que dirige como um típico Fiat e ele tem essa alma realmente do Uno. Dá para sentir na suspensão uma robustez e ao mesmo tempo um conforto de rodagem. A direção, ela é surpreendentemente um pouco mais pesadinha do que eu achei que seria para esse tipo de carro, porque em geral os carros da Fiat têm uma direção um pouco mais macia. Essa aqui ela tem um pezinho interessante, ela tem uma pegada interessante. É um carro que tem essa dinâmica um pouco mais até esportivinha. Claro que quando a gente fala de performance elétrica, ele não é um canhão. Ele é um carro que, ó, pisei fundo, ele vai gradativamente. Lembra muito a performance do BYD Dolphin, que caso esse carro seja produzido no Brasil com motorização elétrica, o Dolphin com certeza vai ser seu rival principal. Mas o que chama a atenção nesse carro é como ele é bem construído. Um carro silencioso, um carro que passa, de novo, aquela robustez, aquela sensação de robustez que o Uno sempre teve, e tá de volta aqui nesse carro com a mesma alma. E não, você não sente a mesma dinâmica de um C3. O C3 já é um carro um pouco mais simples na sua concepção, e aqui você percebe que há um refinamento estrutural, um refinamento de rodagem, de silêncio, de direção, de suspensão, que é diferente. O C3 é um carro bem mais mole, mas isso por conta da pegada da Citroën. A suspensão desse aqui chega a ser uma suspensão mais firminha do que a do Basalt, por exemplo, que é um carro mais firme, mas assim, não é um carro duro, é um carro bem confortável. Você faz a curva aqui, sente a carroceria inclinando um pouquinho, porque o Panda é um carro alto, e isso deve ser adotado também pelo Uno no Brasil. Mas no final das contas, ele se torna um carro que é muito coerente na sua proposta, mesmo sendo totalmente elétrico. Essa proposta de um carro mais barato e um carro ainda assim robusto e ao mesmo tempo com a alma do Uno. Agora deixa eu te mostrar todos os detalhes desse carro, que aí você vai entender por que esse carro é o futuro da Fiat. Bom, depois de ter andado no Grande Panda, vamos contextualizar algumas coisas. O nome ainda não está definido para o Brasil. Informações que a gente já apurou lá em automaistv.com.br indicam que este carro não será chamado nem de Panda, nem de Argo. O nome Uno está ali como uma das possibilidades. Eu, se fosse apostar em algum nome, apostaria em Uno, porque esse carro tem cara de Uno, jeito de Uno, visual de Uno e alma de Uno. Mas a grande questão é, esse carro vai ser o primeiro grande passo da Fiat para uma revolução enorme no Brasil. Por vários pontos. Primeiro, identidade visual. Todo esse visual quadradinho vai ser incorporado em outros carros. Já percebeu que a Toro ganhou visual mais quadrado e faróis pixelizados? Por conta do Grande Panda. O Cronos também recebeu uma restilização para ficar mais quadradinho? Culpa dele. E isso vai ser incorporado em outros modelos da marca italiana. Além disso, ele é o primeiro carro da Fiat já desenvolvido 100% junto da Stellantis. E ele tem a mesma plataforma modular usada por outros carros do grupo.
A plataforma é chamada de Smart Car, que é a mesma que está no C3, no Basalt e no Aircross. Mas essa plataforma nada mais é do que a CMP do 208 com um custozinho ali um pouco reduzido para poder tornar um carro mais barato. Mas na prática é a mesma plataforma do 208 e do C3. E isso é interessante também porque torna o Grande Panda barra novo Uno um carro intermediário entre os dois. Então o C3, vamos pensar agora na Stellantis como um todo. O C3 futuramente tende a tomar o lugar do Mobi. O Mobi vai ser um carro que não deve durar mais muitos anos, porque já é um carro que já está cansado e já é um carro que é vendido muito para PJ. O C3 vai ser esse carro que a Stellantis vai pegar. Eu queria um Mobi, então o pessoal que PJ, que é a maioria que compra o Mobi, vai jogar para as vendas do C3, sendo ele o modelo de entrada. Acima do C3, pensando em hatches, vamos ter aqui o Uno barra Panda. Ele vai ficar ali nesse patamar e depois vem o 208. Então tem uma escadinha certinha, que vai ter uma escada de preço, uma escada de modelos. Por isso que o porte deles é parecido e cada um tem uma pegada muito diferente. Entendido todo esse contexto, dá para entender também porque ele vai sempre ter motor 1.0. Sendo 1.0 3 cilindros turbo com motor semi-híbrido ou 1.0 3 cilindros aspirado sem esse conjunto semi-híbrido. E exatamente quais carros usam isso? O 208 e o C3. O C3 ainda não tem o conjunto semi-híbrido, é só 1.0 3 cilindros turbo sem essa eletrificação, mas esse carro já vai vir com a eletrificação lá para o Brasil. E a ideia também dele ser esse carro mais simples é para poder não brigar também com o Pulse. Lembrando outro ponto importante, a próxima geração do Pulse, do Fastback e da Estrada serão todos esses carros derivados diretamente do Grande Panda barra Novo Uno. A partir de agora eu vou chamar ele só de Novo Uno porque tenho certeza que esse carro deve adotar esse nome, tem a carinha de Uno, mas vamos lá. Mas a partir de agora nesse vídeo vai ter hora que eu vou chamar de Panda, vai ter hora que eu chamar de Uno, vai rolar uma confusão, porque esse carro para mim tem muita cara de Uno. Vamos falar do visual dele. A principal pegada dele são esses pixels aqui e todos esses formatos quadradinhos. Então temos o farol com vários pontos de LED aqui, mas o que acende mesmo é um formato de X. Aqui a parte inferior tem LED por espelhos. E aqui é onde está o farol de fato, sendo que aqui está só o LED diurno e a seta. Esses mesmos pontinhos estão aqui na grade frontal, que na verdade é só um plástico preto com adesivos aqui em cinza para poder imitar como se fosse um ponto cromado, a grade mesmo, e o logo da Fiat deslocado aqui para o lado. Isso aqui me dá um pouco de power, eu queria que o logo fosse centralizado, mas traz um charminho para ele. O farol é quadrado, a grade é quadrada e esse mesmo quadradamento se repete aqui na parte inferior da grade. Então a gente tem os quadradinhos aqui e também esses pixels saindo aqui para o lado. E essa abertura de ar central, típica de vários carros da Fiat. Palio teve isso, o 500 tem isso. Ainda tem o loguinho da Fiat aqui com as 4 barras, como é o Fiat Flag que a gente vê em vários carros da marca lá no Brasil. Capô reto e bem quadrado ajuda tanto a remeter o visual do Panda original e do Uno, como dá uma cara de quase SUV para ele, porque ele tem algumas coisas que remetem aos SUVs, como por exemplo aqui, o paralama alargado em plástico preto, o loginho da Fiat aqui, que ajuda a dar uma altura visual para o carro, mas ele não é tão alargado, é só aqui ó, plástico preto. A roda de liga leve tem um desenho um pouco polêmico, eu gosto do estilo dela, mas se você reparar, os carros da Stellantis andam usando rodas de desenho não tão simétrico assim. 2008 é desse jeito, 208 também. Falando em 2008 e 208, o retrovisor do Panda é exatamente o mesmo dos carros da Peugeot. Aqui na lateral temos essa barra de teto, que é de metal mesmo, com o nome Panda aqui, e na parte inferior tem o nome Panda direto aqui na lataria, estampado na lataria. Para o Brasil, como ele não vai chamar Panda, não vai ter isso. Além disso, imagina só, vai ser um carro popular, vai ser um carro de grande volume. Se você faz um negócio desse aqui na porta, significa que na hora que dá um totó, vai ser muito mais difícil para arrumar. Então isso aqui não vai ter no Brasil. Maçanetas são as mesmas da Peugeot e tem esse detalhe aqui bem legal. Aqui, dependendo do ângulo que você olha, aparecem as 4 faixinhas aqui da Fiat ou o nome Fiat, bem aqui na coluna. É um visual muito, muito legal. Aqui na traseira temos também alguns elementos iguais lá da dianteira, como por exemplo o farol em X, temos aqui a lanterna também em X, pixelizada, só que aqui na vertical, e ela tem essa parte toda de acrílico aqui e meio pontudinha. Essa lanterna mais estreita e vertical é para remeter à primeira geração do Panda, que era um carro abaixo do Uno, um carro bem pequenininho. Agora aqui ele virou o grande Panda porque ele tem o tamanho que era equivalente ao Uno que a gente conhece no Brasil. O nome Fiat vem estampado aqui direto no metal, tal qual a Fiorino que a gente tem no Brasil, e também deslocado para o lado. Temos essa parte aqui em metal, aqui também é metal, mas tem uma distância relativamente considerável aqui para o para-choque, que traz também ó, os 4 risquinhos aqui da Fiat.
parte inferior em cinza para alguns modelos, não são todos. E aqui vem o nome Panda escrito direto no plástico. Esse daqui é a versão com motor 1.2 3 cilindros turbo que eu já andei na pista. Ele tem exatamente os mesmos 3,99 m de comprimento do Argo, só que ele é um carro mais alto. Já o porta-malas supera o seu irmão brasileiro. São 350 litros aqui atrás e é um porta-malas consideravelmente grande e fundo, além de ser bem largo. Temos que ver como vai ficar essa medida no Brasil, porque os 350 litros são litros teóricos. A gente tem que saber pela medição VDA, que é a medição de fato que a gente sempre usa. Mas o porta-malas dele é muito bem aproveitado para um carro desse tamanho, que é a mesma fórmula usada no C3. Falando em C3, vamos lá para o interior, que tem várias coisas compartilhadas com o seu primo francês e algumas coisas bem legais, mas já vou dar um alerta de spoiler. Segundo apurações que a gente tem lá no site do Automais, o interior para o Fiat Uno brasileiro vai ser completamente repaginado, pois em clínicas os clientes disseram que era infantil demais. Aí eu quero saber de vocês no comentário, ou quando vocês olharem o interior, se vocês acharam infantil demais ou não, mas foram o que os clientes disseram. Honestamente, eu gostei do interior do Fiat Panda, mas vai mudar para o Brasil, por conta de algumas extravagâncias que a Fiat fez aqui, que são coerentes com a Europa, porque o europeu gosta de cor mais forte, interior mais ousado, exterior com cor, enquanto o brasileiro é careta que até dói. Aqui temos tudo plástico, ó, toda essa parte aqui é de plástico, aqui e aqui. Só que ela tem uma textura até que interessante. Lembra muito os plásticos da Ford Maverick, que também tem esse tipo de textura. Inclusive essa cor azul, um pouquinho mais forte do que da Maverick, lembra bastante a caminhonete da Ford. Aqui temos uma textura de bambu. Então não vai fazer aquela piadinha do bambu do Silvio Santos, hein? Ó, temos o porta-luvas extra aqui em cima, essa texturinha de bambu, e aqui é sempre um tecido que varia de acordo com a versão. Temos esse negócio meio amarelo neon aqui em acrílico, com o desenho de um panda aqui. Isso com certeza para o Brasil vai ficar uma extravagância a mais do que precisa. O painel de instrumentos ele é totalmente digital. Ele lembra muito o layout já usado pelo Pulse e pelo Fastback, só que com uma tela mais larga. O meinho é parecido, mas a tela é mais larga, tanto que até tem o mesmo desenho aqui do sistema semi-híbrido deles. O volante é quadrado também, a base e o topo achatados, os comandos aqui quadrados, o meio quadrado e tem até aqui o risquinho da Fiat de novo, com o Fiat Flag. A central multimídia tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, e não adianta a Fiat falar que isso aqui não vai para o Brasil, porque ó, se até já tem português do Brasil nessa central multimídia, a gente pode levantar muita suspeita, porque ia traduzir a central multimídia do português para quê, né? A tela não tem uma definição tão boa assim, ela é um pouco mais lenta no funcionamento, mas tá dentro do padrão, apesar de sentir sinceramente ser inferior à que é usado no Pulse e no Fastback, mas muito melhor do que a do Argo. Aqui temos também o ar-condicionado digital de uma zona com o mesmíssimo componente do C3, do Basalt e do Aircross. Aqui na parte inferior temos um carregador de celular por indução e esse tablier bem grandão aqui com a manopla de câmbio usada pelos carros elétricos da Peugeot no Brasil. Para o nosso país, muito provavelmente não teremos o freio de estacionamento eletrônico, acho bem difícil para um carro de entrada, mas a Fiat pode surpreender. E nesse console deve vir a mesma manopla de câmbio, aquela de engatar aqui normal, que a gente já viu no Pulse e no Fastback, só que também a opção de câmbio manual, porque esse carro vai ter versão manual. Aqui na parte inferior temos o console com um espaço grande para colocar cacarecos e o porta-copos aqui modular, você pode tirar essa pecinha, igual acontece no Volkswagen Terra. Já aqui para as portas, temos o nome Fiat estampado aqui direto no plástico, é plástico duro em tudo, mas tem o nome Fiat estampado aqui, além dessa parte em tecido macio, e os mesmos comandos, tanto de retrovisor quanto de vidros, usados no Peugeot 208 e no 2008. Aqui embaixo tem mais um espacinho para console, e no final das contas você tem um interior que é bem feito. Os plásticos são duros, mas são esperados para essa categoria, tem uma textura interessante. O visual eu acho legal, mas, por exemplo, esse azul e esse carnaval de azul com amarelo grifa-texto, com certeza para o Brasil não vai. Se eles mantiverem esse desenho, mas escurecerem tudo para preto e colocar uns detalhinhos em prata, aí vai ficar legal. Mas, como a gente falou, em clínicas os consumidores não gostaram muito. O que eu gostei, aí isso é unanimidade em relação ao banco. Que banco gostoso, um banco que abraça bem, é bem confortável. E dessa mistura de tecido com vinil aqui em cima, deu um toque legal para ele. Agora, a dúvida é, se o 208 é extremamente apertado no banco traseiro e o C3 é espaçoso, mas senta muito alto, como é o habitáculo traseiro do novo Uno / Grande Panda? O espaço traseiro do Fiat Panda / novo Fiat Uno
é um meio termo entre justamente o C3 e o 208. O banco da frente está na minha posição, tem 1,87 m e o joelho está raspando aqui no banco. Já para a cabeça sobram mais ou menos uns 2 dedos. O que significa isso? Que no C3 você fica com as pernas mais esticadas e tem um pouco mais de espaço, principalmente porque o banco é mais fino, mas isso pode ser alterado para o Brasil também, só que sobra mais espaço para a cabeça. No 208 eu não caibo aqui atrás. Então isso mostra que o Grande Panda está ali dentro do que espera para essa categoria e o espaço até melhor do que do Argo. Não tem saída de ar para quem senta aqui atrás, mas tem 2 saídas USB para carregamento de celular, ou seja, uma a mais do que o do Argo e é USB do tipo C. Aqui para trás é tudo plástico, o apoio de braço também é de plástico e o vidro dele, deixa eu ligar a bateria aqui, vamos ver se o vidro desce por completo. Atenção, desce quase por completo. Falta um tequinho para ir com tudo aqui o vidro, mas já é bem bom. E aqui na Europa o vidro só desce por um toque e não volta com um toque. Mas ó, mancada, hein, Fiat? Cadê a alça do palavrão? Tomara que isso tenha no Brasil, porque isso aqui é uma constante reclamação de carros que não tem a alça do palavrão. E por último, um detalhe que eu achei interessante, vou até pegar meu celular aqui para mostrar para vocês, tem esse porta-celular aqui, que você coloca o seu celular aqui certinho, pode continuar vendo alguma coisa, ó, deixa ele mais aqui para cima e mexe, porque porta-revista aqui embaixo ninguém usa para pôr revista. Agora aqui você consegue colocar o seu celular. Quer seja novo Fiat Uno, quer seja outro nome, porque Panda não vai ser, esse carro promete fazer o mesmo barulho que o Uno original, que o Palio e que o novo Uno fizeram no Brasil. Trazer de volta um carro compacto, barato e cheio de personalidade, ainda por cima muito divertido. A evolução dele em relação aos produtos atuais da Fiat é gigantesca. Essa plataforma é muito bem nascida e ela é muito modular. Ela vai permitir a Fiat a fazer muitos carros diferentes. E considerando o quanto que a engenharia brasileira é capaz de operar milagres, vídeo que eles fizeram com a Titano, que a Titano não nasceu boa e agora ficou boa, eu espero ainda melhorias maiores nesse carro quando ele for para o Brasil. O mistério ainda é o nome, mas a casca, o formato, isso aqui e a essência do que será o novo compacto brasileiro da Fiat está aqui no Grande Panda. Se na geração anterior o Panda e o Uno eram praticamente o mesmo carro, agora o Grande Panda e o, acho que é Uno, vão continuar com isso também, só que mais próximos ainda, mais entrelaçados e finalmente a gente vai ter uma diminuição dessa diferença grande entre o que é Fiat Itália e o que é Fiat Brasil. Mas esse aqui é o futuro da Fiat em todos os sentidos, visualmente, em construção e também em essência. E ainda bem que a essência original da Fiat está aqui muito bem mantida e muito bem construída nesse carro. Eu honestamente fiquei bem surpreso com ele, espero que as economias que sejam feitas, porque claramente o Brasil tem algumas economias, não sejam tão grandes assim, mas é um carro com potencial gigante para talvez tirar a estrada da liderança do mercado brasileiro, porque hoje ela é o carro mais vendido do Brasil, com o Polo ali pentelhando ela o tempo todo. E aí, curtiu esse vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados e conta lá nos comentários qual é o nome que você acha que esse carro aqui vai ter. Acesse o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo, e já tem muita informação sobre esse carro que a gente já solta há muito tempo sobre ele, e tem mais segredos de outras montadoras lá também. E às 19 horas, podcast Auto Mais ao vivo aqui nesse canal toda segunda e tem episódio sobre o Grande Panda no canal, hein? Fique esperto que a gente vai falar muito sobre esse carro. Até a próxima! Quando você abre uma Império, a perfeição acontece, porque Império tem ingredientes importados e cuidadosamente selecionados. Uma receita especial que segue a lei da pureza da cerveja e um sabor que é um espetáculo em qualquer lugar. No bar, na praia, em casa, no churrasco e com os amigos. Afinal, se tem Império, tá perfeito. Império, a puro malte do Brasil. Aprecie com moderação.